Vamos iniciar aqui, né, gente, outro vídeo. E agora nós vamos abordar listas duplamente encadeadas. Vamos ao texto aqui. Em uma lista simplesmente encadeada, quando precisamos remover a última célula da lista, basta fazer o penúltimo receber null em sua variável próxima. O problema aqui é como pegar a penúltima célula. Podemos fazer isso usando o pega célula, mas isso consumiria tempo linear. Por quê, né? Porque a gente teria que percorrer toda a lista até chegar na penúltima célula. Como queremos consumo constante, teremos que achar outra solução. Então, em vez de fazer uma lista ligada simples, vamos fazer uma lista duplamente ligada, ou seja, cada célula aponta para a sua anterior, além de apontar para a sua próxima. E aqui tem a classe célula, e repara que aqui ela tem um atributo a mais, olha, que ela aponta para a anterior também. O resto é igual. Para o método que remove no final da lista ter consumo de tempo constante, a última célula deve se referir à penúltima. Isso é possível se utilizarmos o esquema de lista duplamente ligada, no qual as células possuem referências tanto para a próxima quanto para a célula anterior. E essa modificação implica em alterações na implementação dos outros métodos, como veremos agora. Removendo do começo da lista. Essa operação é idêntica em ambos os tipos de lista ligada, simples ou dupla. Ela apenas deve avançar a referência primeira para a segunda célula e tomar cuidado com o caso da lista ficar vazia, pois nesse caso a referência última também deve ser atualizada. Removendo no final da lista. É importante aqui testar se a lista estiver vazia antes de permitir qualquer remoção, assim evitando uma referência inconsistente. Caso exista apenas um elemento na lista, devemos chamar o método remove do começo. Caso contrário, fazemos a penúltima célula referenciar null em próxima e atualizamos a lista ligada com decremento em total de elementos e referenciando a penúltima com a variável última. Vamos na prática aqui. A gente tem aqui um gráfico de uma lista duplamente encadeada. Repara que tem o próximo que liga com a célula que está na frente, e a célula que está na frente tem o anterior que liga na célula que está atrás. Aqui a primeira, o anterior é null, como aqui a última, a próxima é null. Bom, se o total de elementos for igual a zero, o que não é o caso, ele vai informar que a posição não existe. Se for igual a 1, que também não é o caso, ele vai mandar remover do começo, porque aí ia ter todo o mecanismo para colocar a última também, referenciando como null. Agora, se eu quero remover da lista e o total de elementos não for 0 nem for 1, ele vai cair nesse else aqui. Vamos lá. Célula penúltima recebe última.get anterior. Então, olha, eu criei uma variável nova, do tipo célula, que ele recebe, olha, a última.get anterior. Quem é a última? O último está aqui, olha, é o C32. Então, C32 é essa célula aqui. Então, última é o C32. C32.get anterior. C32, o get anterior dele, anterior é o C94, que é essa célula aqui. Então, penúltima recebe essa célula aqui, que é o C94. Penúltima é essa célula aqui, que é C94, ou seja, estou falando dessa célula aqui, estou fazendo referência a essa. Ponto 7 próxima, ou seja, estou setando o próximo dela aqui, olha, com o quê? Com o nulo. E setando com o nulo aqui, ela vai perder essa referência aqui, apontando para o C32. E aí, a lista ligada, eu tenho o atributo último, que está apontando para C32, que é o último até então. E ele vai ter que apontar agora para o penúltimo, que é esse aqui que vai ser o último. Então, último recebe penúltimo. Penúltimo não é o C94? Então, apontou agora para o C94. Nesse momento aqui, o C32 pede referência. Ninguém mais passa a referenciar o C32. E aí a própria máquina virtual Java, como eu já expliquei, vai desalocar esses espaços aqui da memória, pois não tem nada referenciando a eles. No final, o total de elementos menos menos, porque eu vou ter um elemento a menos, né? Eu vou decrementar aqui. E a própria máquina virtual Java, como eu já expliquei antes, vai desalocar isso aqui da memória, pois não tem nenhuma outra variável referenciando a ela.
Decrementou aqui, sumiu aqui, e acabamos o nosso método de remover no final da lista. Agora vem um outro método aqui, talvez o mais complexo de todos esses de listas, que é o removendo em qualquer posição da lista duplamente encadeada, que é para remover no meio, né, da lista que geralmente usamos ele. Inicialmente, devemos verificar se a posição não está ocupada. Se não estiver, devemos lançar uma exceção. Caso contrário, devemos verificar se a remoção é do começo ou do fim da lista. Se for um desses casos, simplesmente chamamos os métodos já existentes. Por fim, se a remoção é no interior da lista, devemos atualizar as referências das células relacionadas às células que vamos remover. Olha só que complicado. A próxima da anterior deve ser a próxima e a anterior da próxima. Vamos ver na prática aqui como é que isso funciona. Temos aqui a nossa lista completinha e eu quero remover a posição 2. Lembrando que a posição 2 é o terceiro elemento da lista, porque aqui é posição 0, posição 1, posição 2. Essa aqui que eu quero remover, a C87. Então vamos direto a essa parte aqui do método, pois essa daqui é caso a posição total de elementos for 1, e a posição for 1, e aqui é caso for do final. Não é o caso dessa nossa lista que tem 5 elementos. Célula anterior, então eu estou criando uma nova variável do tipo célula chamada anterior. E olha só, pega a célula posição menos 1. Qual a posição que eu quero remover? É 2, olha. Então, 2 menos 1, 1. Então, ele vai retornar a célula da posição 1, que é a segunda posição. Então, pega a célula anterior e recebeu o C14, que é essa célula aqui. Agora, veja só como esse comando aqui é complicado. Anterior, 7 próxima. Então, anterior é o C14. C14, esse aqui é o anterior. 7 próximo, então eu estou setando isso daqui, olha. Ou seja, 7 próximo, eu vou estar mudando esse valor aqui. Ele vai estar mudando esse valor por qual outro valor? Que é o que vai estar no interior desse comando aqui, ó. E olha só, anterior.getPróxima.getPróximo. Então vamos entender isso daqui. Anterior é esse. Próximo é o C87. Então, anterior.getPróxima, então é o C87, ó, getPróxima dele, que é essa daqui. Então, anterior.getPróxima, que é esse daqui. Ponto getPróxima, então o getPróxima desse, que é o C94. Então, esse interior aqui do comando está retornando o C94. E qual que é o início dele? Olha, anterior 7 próximo com esse retorno, que é o quê? O C94. Então, seto próximo aqui com esse C94. É isso que ele faz. E aí, repara que ela para de referenciar o C87 e passa agora, ó, a estar referenciando o C94. Vamos à próxima linha aqui. Anterior.getPróximo, que é o C94. Olha, ponto 7 anterior. Ou seja, eu estou setando o anterior desse daqui. Repare como é que esse comando é um pouco complexo, olha. Anterior é o C14. Ponto get próxima é o C94. Então, eu estou falando do C94. Aí esse aqui, olha, ponto 7 anterior. Ou seja, eu estou setando o anterior desse daqui. Com o quê? Com o meu anterior. Quem é o anterior? É o C14, ó. Então, eu seto isso aqui com C14. E é isso que ele faz. Ó. E agora ele passa a referenciar o C14. Nesse momento, olha, nenhuma outra variável estava referenciando essa célula que estava aqui. E aí o próprio Java vai lá e desaloca essas variáveis da memória. Por final, total de elementos menos menos e fim do meu método. Adicionando no começo da lista. Então nós temos umas diferenças aqui também para adicionar no começo da lista, pois o segundo agora tem que voltar para referenciar o primeiro. Vamos ao texto aqui. Temos que considerar dois casos, lista vazia e lista não vazia. Se a lista está vazia, então a nova célula será a primeira e a última. Além disso, ela não terá próxima nem anterior, pois ela será a única célula.
Se a lista não está vazia, então devemos ajustar os ponteiros para a nova segunda, antiga referência da primeira. Apontar para a nova primeira e vice-versa. Vamos ao caso aqui. Eu quero adicionar no começo da lista aqui, ó. Então aqui são os casos de exceção. Vamos pular direto para cá. E aqui eu estou criando uma nova célula, olha, uma variável chamada nova. E já faço referência a ela, ó, criando uma nova célula, já passando o elemento, tudo completo, como eu já expliquei antes. E repara que aqui, eu já mando o próximo dela, eu já mando ela referenciar para a primeira. Quem é a primeira? É o C16, que é essa célula aqui. Então, ela já é criada referenciando para C16, que é a primeira. Depois, é só fazer a antiga primeira referenciar em sua anterior a nova primeira. É isso que eu faço aqui, olha. Primeira, ponto 7 anterior, porque nesse momento aqui ainda, a primeira ainda é o C16. Que é essa daqui. 7 anterior, 7 isso aqui. Com o quê? Com a nova, que é o C47. E aí ela passa a referenciar o C47. Por final, basta eu atualizar lá na minha lista ligada quem é a nova primeira. Ela ainda está referenciando o C16. Então eu falo para ela referenciar a nova, que é o C47. E aí ela passou a referenciar a nova. Total de elementos mais. Fim do meu método. Adicionando no final da lista agora. No caso que a lista está vazia, adicionar no fim é a mesma coisa que adicionar no começo. Agora, caso a lista não esteja vazia, então devemos ajustar as referências de tal forma que a nova última célula aponte para a nova penúltima, antiga última, e vice-versa. Vamos lá. Direto para esse trecho do código aqui, porque aqui é contando com as nossas exceções, que é adicionar no começo, caso a lista esteja vazia. E aí eu crio uma nova célula passando o elemento. Aquele segundo construtor que eu mostrei para vocês lá no início desse conteúdo. Então, a nova célula C47, ninguém está apontando para ela, ela também não está apontando para ninguém. E aí, olha, último 7 próximo, nova. Quem que é o último? É o C14, que é esse daqui. 7 próximo, então seta isso aqui para mim com o quê? Com a nova, que é o C47. Então, nesse momento, passou a referenciar aqui já. Resta fazer o que agora? Eu fazer esta nova célula, que é a nova última, o anterior dela, apontar para o C14. É o que eu faço aqui, olha. Nova, ponto 7 anterior, nova, 7 anterior, com o quê? Com a última. Quem é a última? É o C14. Então, aponta para a última, que é o C14, ligou ali. Agora, é só referenciar na minha lista ligada quem é o novo último, que é o C14, que eu faço ela receber a nova. Só uma pequena falha na animação aqui, que ele não apontou para o C14, mas tudo bem. Incremento no total de elementos, mais, agora são 3. Fim do meu método. E agora, por fim, adicionando em qualquer posição da lista duplamente encadeada. Precisamos aqui separar os casos em que a inserção é no meio ou no fim. No caso que a inserção é no meio dessa lista, ou seja, entre duas células existentes, neste caso, devemos ajustar as referências para a nova célula ser apontada corretamente pelas duas células relacionadas a ela, a anterior e a próxima, e também fazer a nova célula apontar para a anterior e a próxima. Vamos na prática aqui. Nós temos aqui uma lista com 2 elementos, e eu quero colocar um elemento na posição 1. Então, vejamos. A posição 1 é essa daqui. Só que eu quero colocar na posição 1, essa nova que eu quero colocar, ela vai ter que ser a posição 1. Ou seja, está entrando entre a primeira e a segunda. Então, essa vai ser a segunda e a segunda vai ser a terceira, que eu vou entrar aqui no meio. Pulamos aqui esses 2 casos, caso seja na primeira e na última posição, que não é o nosso caso agora. Vamos direto a esse trecho do código aqui. Anterior, com a nova variável do tipo célula que eu estou criando, recebe, pega a célula posição -1. Ou seja, a posição que eu quero é 1.
Qual que é a posição 1? Essa daqui. Menos 1 é a posição 0, ou seja, está pegando essa daqui. Então, eu vou retornar essa célula aqui, que é C14. Reparem que essa daqui é anterior. E agora eu vou pegar quem é próxima de onde eu quero adicionar. Então, olha, uma nova variável do tipo célula recebe a anterior, que é essa daqui, ponto get próxima, que é próxima de onde eu quero adicionar. Então, eu tenho aqui, olha, duas variáveis, próxima e anterior. E com esses nomes aqui, fica muito mais fácil eu encaixar a minha nova célula aqui no meio. Vamos aqui, ó. Nova célula. Eu já crio ela apontando. Eu vou apontar para quem? Ela não vai ter que apontar para C14? Como é que eu pego a referência da C14? Olha, anterior.get próxima. É para quem essa aqui estava apontando antes. Ó. Então, eu já crio ela apontando para a mesma. Então, eu já fiz um link aqui, olha. Que é ela apontar para a correta. O que eu tenho que fazer agora? Fazer a anterior dela apontar para a correta. A próxima dessa daqui apontar para a nova. E a anterior dessa aqui apontar para a nova. Então, tem que arrumar todos esses pedacinhos do código. Que é o que as próximas linhas fazem. Vamos aqui, ó. Nova.set anterior. Então, nova essa daqui. Set anterior. Seta isso aqui. Com quem? Com a anterior, olha. Que é C14. Então, passou a apontar para cá. Só falta arrumar mais dois trechos. Vamos lá. Anterior.set próxima, ou seja, anterior a essa daqui. Set próximo, seta isso daqui. Com quem? Com a nova, olha, que é o C37. Que está apontando lá para o C94, agora ele vai apontar para o C37. Tem um errinho aqui, né? Que eu era para ser no C94, botei C93. Mas ignorem, por favor. Então, apontou corretamente agora. Por final, falta só arrumar esse trecho aqui, olha, que é fazer a C94 apontar para C37. Então, olha, próximo, isso aqui, ó, próximo, 7 anterior, então 7 o anterior da próxima com o quê? Com nova, ó. Total de elementos mais, está adicionado no meio da lista, aí na lista duplamente encadeada, fim do método.